colegas vereadores, também aos nossos colaboradores, a imprensa escrita, que aqui se faz presente no Jornal Novo Horizonte, também a comunidade aqui que se faz presente, em especial, então, ao Grupo Voluntários pela Vida. Nosso muito boa noite, sejam todos bem-vindos, bem acolhidos por esta casa. Já de início, então, para darmos início aos trabalhos dessa noite, convido o vereador Rafael Tiago Godoy para efetuar, então, a leitura de um salmo bíblico. Boa noite a todos. Quem atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1:25. E também, tendo em vista o momento que passamos, mais um salmo pequenininho, não é salmo, é só um trechinho. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Então, nesse momento, convido os colegas vereadores, a comunidade aqui presente, também aos colaboradores dessa casa, a imprensa, para que nós possamos, em sentido de respeito, entoarmos o hino rio-grandense. Dando início aos trabalhos dessa noite, já solicito ao vereador Márcio Fischer para que efetue a leitura da ata número 13/2021 da sessão extraordinária realizada anteriormente. Boa noite a todos. Ata número 013/2021. Sessão extraordinária realizada no 31 de maio de 2021, às 18h30. Presente 9 vereadores. O presidente da Câmara, o vereador Alessandro Rafael dos Santos, solicitou ao secretário da mesa, o vereador Márcio Fischer, a leitura da ata número 12/2021, da sessão ordinária do dia 10 de maio de 2021, que foi aprovada por unanimidade de votos. Na ordem do dia, o secretário da mesa diretora efetuou a leitura dos ofícios de gabinete número 94/2021, 105/2021, que encaminha os projetos de lei número 26, 27 e 29/2021, e ofício de gabinete
número 103/2021, que solicitou a retirada do projeto de lei número 28/2021. Ato contínuo, o presidente colocou o projeto de lei número 026/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por excepcional interesse público atendente de creche 30 horas semanais e da outras providências. Em discussão, sendo que ninguém se manifestou, em seguida o presidente colocou o projeto de lei em votação, que foi aprovado por unanimidade de votos. Após o presidente colocou o projeto de lei número 027/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por excepcional interesse público professor área 2 Ciências, 20 horas semanais, professor área 2 Educação Física, 20 horas semanais, tradutor e intérprete de Libras, 20 horas e da outras providências. Em discussão, sendo que ninguém se manifestou, em seguida o presidente colocou o projeto de lei em votação, que foi aprovado por unanimidade de votos. Por fim, o presidente colocou o projeto de lei número 029, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por excepcional interesse público professor área 2, Artes, 20 horas semanais e da outras providências. Em discussão, sendo que ninguém se manifestou, em seguida o presidente colocou o projeto de lei em votação, que foi aprovado por unanimidade de votos. Ao final, o presidente agradeceu a presença e compreensão de todos e encerrou a sessão. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina, 31 de maio de 2021. Alessandro Rafael dos Santos, presidente. Márcio Figes, secretário. Então, nesse momento, colocamos a ata 013/2021 em discussão. Não havendo escrito, então coloco a ata número 013/2021 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Então a ata número 013/2021 está aprovada por unanimidade dos votos. Nesse momento passamos para a leitura dos expedientes recebidos por esta casa, pelo Executivo então Municipal, na qual já de imediato peço ao secretário da mesa, vereador Márcio, para que efetue a leitura do ofício de gabinete 107/2021, na qual encaminha o projeto de lei número 30, 31, 32, 33 e 34/2021. Ofício de gabinete número 107/2021. Horizontina, 26 de maio de 2021. Assunto: encaminha projeto de lei para a sessão ordinária. Excelentíssimo senhor presidente, apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente no momento em que lhe encaminhamos em anexo os projetos de lei abaixo relacionados, a fim de ser apreciados em sessão ordinária. Projeto de lei número 030/2021. Institui e dispõe sobre o Programa Municipal de Práticas Restaurativas, denominado Horizontina pela Paz e da outras providências. Projeto de lei número 031/2021. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Vale Livro e realizar sua distribuição para alunos da Rede Municipal de Ensino. Projeto de lei número 032/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a indenizar em valores a soja atingida pela execução das obras do contorno viário e da outras providências. Projeto de lei número 033/2021. Revoga a redação do artigo 6º da lei número 800, de 4 de dezembro de 1984. Projeto de lei número 034/2021. Altera a redação da linha B do artigo 3º e do artigo 9º da Lei Municipal número 3.618, de 17 de setembro de 2015, a qual estabelece critérios para identificação no Distrito 2 do município de Horizontina e da outras providências. Atenciosamente, Jones Iene da Cunha, prefeito municipal. Então, quero passar para os colegas vereadores que esses projetos serão encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça e também Comissão de Orçamento e Tomadas de Conta, e após, então, retornarão ao plenário para a votação. Então, solicito, assim, que as comissões analisem na maior brevidade possível, respeitando, conforme o artigo 41 do nosso regimento interno, o prazo de 30 dias dessa casa. Nesse momento, então, peço ao vereador Márcio novamente para que faça a leitura da moção de apoio ao projeto de lei número 2564/2020. Horizontina, 18 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente
do Poder Legislativo. Os vereadores Jorge Luiz Ramos, da bancada do PT, e vereador Rafael Thiago Godoy e Márcio Fischer, da bancada do PDT, e nos termos do inciso 5º do artigo 75 do parágrafo único do artigo 88, ambos do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina, solicitam que, após ouvido o plenário desta Casa, a aprovação da presente moção de apoio ao projeto de lei número 2564/2020, que altera a lei número 7.498/86, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, que esta moção seja enviada ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, do DEM, ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP, ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e aos deputados federais e senadores do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. A enfermagem, suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas. Surpreendentemente, continuam absolutamente desvalorizadas no Brasil. O reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde à remuneração digna. O projeto de lei que tramita no Senado Federal pretende corrigir essa incoerência. A Constituição Federal determina, no inciso 5º do artigo 7º, que é direito dos trabalhadores o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. No entanto, em muitas regiões do país, o salário médio de enfermeiros é inferior a dos salários mínimos. Técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras têm remuneração ainda mais baixas. Esse injusto cenário é realidade na maioria dos estados brasileiros. A fixação do piso salarial nacional a profissionais da enfermagem e da atividade auxiliar é um reparo imprescindível a ser feito. É preciso lembrar que na carreira da saúde a disparidade salarial é evidente e marcante. Basta comparar a remuneração de médicos com as de enfermeiros. Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário desse século, o valor dos profissionais da saúde ficou ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a ser mais janeladas e aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se colocam em risco diariamente para salvar vítimas da Covid-19. Nessa época de escuridão, não há nada que substitua essa vocação. Todos sabemos que, em caso de necessidade, eles estarão lá à nossa espera. O reconhecimento da função social desses agentes é tão necessária quanto a certeza de que a maioria de nós estará cedo ou tarde em suas mãos, para que esses façam o seu melhor para todos, inclusive para nós. Quando chegar a nossa hora, que sejam valorizados e reconhecidos a todo tempo. Palmas e aplausos para essa gente toda que celebra a essência humana com tanto empenho, dedicação e entusiasmo, apesar de todos os riscos e desrespeito de muitos detratores. Não é o suficiente. Esse projeto, portanto, é a melhor homenagem que podemos fazer a esses profissionais. É por essa razão que peço o apoio dos ilustres pares na aprovação desta matéria. Certos da costumeira sempre pronta manifestação de apoio aos colegas vereadores, pedimos o apoio para aprovação da presente moção, para demonstrar a posição política e institucional dessa Casa Legislativa a essa causa tão importante. Atenciosamente, Jorge Luiz Ramos, Rafael Thiago Godoy e Márcio Fischer. Então, essa moção de apoio, colegas vereadores, ela entrará na ordem do dia, na qual será discutida e votada. Então, nesse momento, entramos, então, na ordem do dia, onde vamos fazer a apreciação do projeto de lei número 016/2021, na qual, então, solicito ao secretário que faça a leitura da proposta de emenda, modificativa ao projeto de lei número 016/2021. Proposta de emenda modificativa ao projeto número 16/2021. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo.
Jorge Luiz Ramos, PT, relator do projeto de lei 016/2021 na Comissão de Constituição e Justiça, através da presente ingressa com emenda modificativa ao projeto de lei número 016/2021, de iniciativa do Poder Executivo, para promover a seguinte alteração. Emenda do projeto. Dispõe sobre a desafetação de áreas e de uso público. Autoriza a alienação das áreas desafetadas e dá outras providências. Justificativa. A presente proposta de emenda visa única e exclusivamente promover a correção na redação da emenda do referido projeto de lei, sem alterar o objetivo e mérito dos quais se propõe a regulamentar. Tal ajuste foi apontado no parecer jurídico 015/2021, acatado pelo relator. Horizontina, 25 de abril de 2021, Jorge Luiz Ramos, relator da CCJ. Então, nesse momento, colocamos em discussão a emenda, então, a emenda modificativa ao projeto número 016/2021. Está em discussão. A emenda modificativa, então, 016/2021 está em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Então, a emenda ao projeto 016/2021 está aprovada por unanimidade de votos. Nesse momento, peço ao secretário da mesa, na qual agora vamos discutir o projeto de lei 016/2021 com a emenda, tá? Então, na qual dispõe sobre a desafetação de áreas de uso público, na qual autoriza a desafetação áreas desafetadas e outras providências. Então, o vereador Márcio efetuará a leitura dos pareceres das comissões de orçamento, tomadas e contas relativas ao projeto. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer 018/2021. Data 25 de maio de 2021. Matéria: projeto de lei número 016/2021. Emenda: dispõe sobre a desafetação de áreas de uso público, autoriza a alienação das áreas desafetadas e dá outras providências. Relator: vereador Jorge Luiz Ramos. Orientação do voto: favorável. Voto. Diante dos fundamentos aqui expostos, não restando qualquer tipo de violação que acarrete a anulação da proposição, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria para posterior deliberação em plenário nos termos do artigo 96 do Regimento Interno. Vereador Jorge Luiz Ramos, relator da CCJ. Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 011/2021. Data 25 de maio de 2021. Matéria: projeto de lei número 016/2021. Autor: Poder Executivo. Relator: Márcio Fischer. Emenda: projeto de lei número 016/2021 dispõe sobre a desafetação das áreas de uso público, autoriza das áreas desafetadas e dá outras providências. Análise: conforme determina o artigo 39b do Regimento Interno da Câmara Vereadores de Horizontina, cumpre a essa comissão emitir parecer sobre projetos encaminhados que versam sobre matéria orçamentária e financeira. Nesses termos, esse relator entende que o devido projeto não é de competência orçamentária. Horizontina, 25 de maio de 2021, vereador Márcio Fischer, relator da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Então, nesse momento, colocamos o projeto de lei número 016/2021 com a emenda em discussão. Não havendo inscrito, coloco o projeto 016/2021 com a emenda em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Então, o projeto 016/2021 está aprovado por unanimidade de votos. Nesse momento, então, encerramos a ordem do dia e passamos agora para as proposições dos vereadores, na qual o vereador... tem a moção de apoio, que nós passamos, então, a discussão da moção de apoio ao projeto de lei número 2564/20, que altera, então, a lei número 7.498/86, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro e do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. O projeto está em discussão. Não havendo inscrito, o projeto está em votação. A moção de apoio está em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Então, a moção de apoio
ao projeto de lei número 2564/20, na qual altera então a lei número 7498/86, está aprovada por unanimidade de votos. Então, nesse momento, passamos então às proposições dos vereadores. Primeiro, o vereador Márcio Fischer, da bancada do PDT, na qual tem duas indicações. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo. O vereador Márcio Fischer, da bancada do Partido Democrático Trabalhista PDT, nos termos do artigo 25, inciso 3º do Regimento Interno, através da presente, encaminha a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal determina ao setor de trânsito da Secretaria de Infraestrutura, Logística e Trânsito providência no sentido de instalar redutor de velocidade na Avenida Imigrantes, próximo à Avenida Londeiro, com a finalidade de aumentar a segurança no local. Justificativa. O vereador proponente foi procurado por moradores das proximidades que solicitam o auxílio no sentido de encontrar alguma providência que possa ser implementada, visto que alguns motoristas transitam em alta velocidade, causando insegurança e acidentes no local. A via é rápida e muitos motoristas abusam da velocidade, colocando em risco a vida de quem reside, das pessoas que precisam atravessar a via. Embora ainda não tenham ocorrido acidentes graves no local, os moradores relatam que já presenciaram situações de grande risco causado por veículos em alta velocidade. Com o objetivo de resguardar e preservar a segurança e a integridade física dos moradores e transantes, evitando a ocorrência de acidentes, principalmente com crianças e idosos, é feita essa indicação. Pede-se a compreensão e a sensibilidade do Poder Executivo para a presente indicação que seja atendida. Horizontina, 12 de maio de 2021, vereador Márcio Fischer, da bancada do PDT. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo. O vereador Márcio Fischer, da bancada do PDT, nos termos do artigo 25, inciso 3º do Regimento Interno, através da presente, encaminha a seguinte indicação: que o Poder Executivo, através das secretarias responsáveis, providencie colocação de esgoto pluvial, bocas de lobo e canalização para escoamento de água da chuva junto à rua Lajado Patos, esquina com a rua do Industriário, e melhorias nas vias no loteamento do Albém. Justificativa. O vereador proponente foi procurado pelos moradores do referido loteamento para relatar as dificuldades encontradas devido às deficiências na rede de esgotamento pluvial, água da chuva, a infraestrutura feita pelo loteador quando da implantação do loteamento não está adequada para a captação, condução e destinação do volume de água da chuva, registrando na maioria das precipitações. Depois de implantado e entregue o loteamento, toda a infraestrutura passa a ser de responsabilidade da municipalidade, razão pela qual cabe ao município providenciar as melhorias necessárias. Pede-se que tal solução seja implementada com a maior brevidade possível, visto os enormes transtornos a situação tem causado aos moradores, especialmente em dias de chuvas. Horizontina, 12 de maio de 2021, vereador Márcio Fischer, bancada do PDT. Obrigado, vereador Márcio. Nesse momento, as indicações do vereador Ilson. O senhor fala a leitura? Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo. O vereador Ilson Pils, da bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB, nos termos do artigo 25, inciso 3º do Regimento Interno, através do presente, encaminha a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, autorize a instalação de uma academia fixa ao ar livre em uma área pertencente ao Poder Público, em frente ao cemitério municipal, no bairro Oswaldo Cruz, na rua Oswaldo Cruz. Justificativa. O bairro Oswaldo Cruz está citado a leste da cidade, conforme traçados da Avenida Jorge Logman para a Rua Dane de Abreu. Possui um traçado com futuras instalações de loteamentos, sendo aproximadamente 280 moradias, 20 comércios, 4 indústrias e o hospital, o qual tem o nome do bairro, e o cemitério municipal. Uma academia de ar livre neste local iria beneficiar muito a população de Horizontina,
sendo que com o alongamento asfáltico da rua Oswaldo Cruz, este caminho está sendo preferido por grande parte da população para fazer as caminhadas diárias em diversos horários do dia e as pessoas que aproveitam fazer visitas aos seus entes queridos. Com a ocupação e o desenvolvimento dos loteamentos, os moradores já poderão usufruir deste importante investimento para o bem-estar das pessoas. Horizontina, 24 de maio de 2021. Vereador Wilson Pils, bancada do PSB. Obrigado, vereador Wilson. Nesse momento, faz a leitura da sua indicação o vereador Jorge Luiz Ramos, da bancada do PT. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo. O vereador Jorge Luiz Ramos, da bancada do Partido dos Trabalhadores, nos termos do artigo 25, inciso 3º, do Regimento Interno, através do presente, encaminha a seguinte indicação: que o Poder Executivo realize revitalização da quadra de esportes da localidade de Secção 19, visando oferecer melhores condições para a prática esportiva para os moradores da localidade. Justificativa. O vereador proponente constatou junto a moradores que a referida quadra esportiva encontra-se necessitando de manutenção para que esteja em plenas e perfeitas condições de uso pelos moradores para práticas esportivas. A necessidade de melhorias na infraestrutura do local e a sugestão dos moradores é que o local seja revitalizado para que melhore as condições de lazer e interação social ao ar livre, tão necessária neste momento, e beneficiará diretamente os moradores das proximidades. Reafirmamos votos de estima e respeito. Horizontina, 18 de maio de 2021. Vereador Jorge Luiz Ramos, da bancada do PT. Obrigado, vereador Jorge. Nesse momento farei a leitura das minhas duas indicações. O vereador Alessandro Rafael dos Santos, da bancada do PTB, nos termos do artigo 25, inciso 3º do Regimento Interno, através do presente, então, encaminha a seguinte indicação: que o senhor prefeito municipal determine a Secretaria de Educação a realizar a climatização dos ônibus escolares para o transporte dos alunos do município de Horizontina. Justificativa. O município de Horizontina possui, no momento, 12 veículos de transporte escolar, onde apenas 3 desses possuem, então, climatização, sendo uma van e 2 micro-ônibus. Já o restante dos ônibus não possuem a devida climatização. Então, se levando em consideração a grande extensão territorial do nosso município e as altas temperaturas atingidas no verão, se pode ter a ideia, então, do calor passado pelos usuários, alunos, nesse meio. Se torna, então, viável também, se pensando que este ano houve, então, um tardio retorno presencial às aulas, o que possibilita, então, que a Secretaria teve uma menor despesa, juntamente, então, pela lei, né, se deve atingir o percentual e gastos 25%, se propõe, então, a climatização. Para tanto, vem por meio desse, então, essa indicação, solicitar à Secretaria de Educação que tome ação para climatizar, então, adequadamente seus veículos, a fim de tornar o transporte mais agradável e disponibilizando maior bem-estar aos nossos alunos quanto aos nossos motoristas. Horizontina, 24 de maio de 2021, Alessandro Rafael dos Santos, bancada do PTB. O vereador Alessandro Rafael dos Santos, da bancada do PTB, nos termos do artigo 25, inciso 3º do Regimento Interno, através do presente, encaminha a seguinte indicação: que o senhor prefeito municipal determine a secretaria competente e realize o projeto para passeio público e acessibilidade no distrito de Vila Cascata. Essa indicação se justifica pelo motivo de residir aproximadamente 400 habitantes no distrito de Vila Cascata, na vila, e o grande número dessas pessoas são mais de idade, né? Então, preocupados com a locomoção e acessibilidade dos habitantes, solicito que seja, então, realizado um projeto junto à comunidade para passeio público dentro das normas estabelecidas e a arborização também para tornar o local ainda mais bonito e atrativo turisticamente. Horizontina, 24 de maio de 2021, Alessandro Rafael dos Santos, bancada do PTB. Nesse momento, então, peço ao vereador Lucas, da bancada do PP, para efetuar as suas duas indicações.
Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, muito digníssimo presidente do Legislativo. O vereador Lucas Edstol, da bancada do Progressistas, através do presente, encaminha a seguinte indicação: que o senhor prefeito municipal instale um elevador no prédio da Prefeitura Municipal. Justificativa. O devido pedido se justifica pelo fato de que pessoas com deficiência, idosos, cidadãos com problemas de locomoção encontram dificuldades em acessar o segundo pavimento do prédio. Cumpre salientar que no segundo pavimento situam-se setores importantes da administração pública municipal, como engenharia, meio ambiente, planejamento, assessoria de imprensa, além do gabinete do prefeito e da Câmara Municipal de Vereadores. O próprio Poder Público Municipal, através do setor de fiscalização de obras, exige a acessibilidade em construções. E desta forma, justo se mostra que o prédio que atende a toda a população tenha condições de efetivamente atender a toda a população. Dessa forma, este vereador solicita que esta demanda seja analisada e atendida com a maior brevidade possível, agradecendo a dedicação e presteza com que os seus pedidos são recebidos pelo Poder Executivo. Horizontina, 26 de maio de 2021, assino o vereador Lucas Edstol. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, muito digníssimo presidente do Legislativo. O vereador Lucas Edstol, da bancada do Progressistas, através do presente, encaminha a seguinte indicação: que o senhor prefeito municipal determine ao setor competente ou encaminhe pedido de licitação para o conserto da calçada da Praça Municipal 25 de Julho. Justificativa. O devido pedido se justifica pelo fato de que as calçadas ao entorno da praça estão em péssimo estado, com pedras desalinhadas e desniveladas, causando grandes transtornos aos pedestres. Nossa praça é um cartão postal e de visitas, bela e arrojada, cativa a todos os munícipes e visitantes, porém da forma em que se encontra está causando grandes embaraços e até perigo. Além das calçadas irregulares, percebe-se a falta de acessibilidade em alguns pontos do local, e a simples instalação de corrimãos firmes junto às escadas e fitas refletivas nos degraus, contemplando assim as pessoas com baixa visão, já atenderia à sua finalidade. Como todo bem, seja público ou privado, a praça precisa de manutenção para receber a todos e é dever do Poder Público Municipal realizá-la. Destaca-se que o custo para tais manutenções são baixos diante da satisfação e segurança que trará a todos os munícipes. Em assim sendo, esse vereador solicita que esta demanda seja analisada e atendida com a maior brevidade possível, agradecendo a dedicação e presteza com que todos os seus pedidos são recebidos pelo Poder Executivo. Horizontina, 26 de maio de 2021, assino o vereador Lucas Edstol. Senhor presidente, eu tenho também um pedido de informação. Eu ia ver com quem ia fazer a leitura. É o senhor mesmo? Posso fazer. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, muito digníssimo presidente legislativo. Os vereadores Lucas Edstol e Diogo Luiz Vaz, da bancada do Progressistas, através do presente, encaminham o seguinte pedido de informação: que sejam informadas quais as medidas e ações foram tomadas em relação à reunião entre o prefeito municipal, vice-prefeita, secretário de saúde, médicos da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e o Dr. Gentil Brandão, na condição de representante do Grupo Voluntários pela Vida, ocorrida no dia 20 de abril do corrente ano. Justificativa. O Grupo Voluntários pela Vida, formado por horizontinenses com o propósito comum de trazer informações acerca da importância da medicina preventiva em relação ao Covid-19. Em 20 de abril de 2021, Dr. Gentil Brandão, representando o Grupo Voluntários pela Vida, explanou sobre sua experiência positiva em terapias precoces e de profilaxia no combate ao Covid-19, referindo a haverem muitos médicos brasileiros que estão ministrando tratamentos nesta esteira, todos com resultados excelentes. Nesta reunião, em que o Dr. Brandão colocou-se à disposição para auxiliar no que fosse preciso para a implantação destas medidas em Horizontina, ficou combinado que o Poder Público e os profissionais médicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde se reuniriam para definirem uma linha de ação e um protocolo de receituário para que Horizontina pudesse seguir o exemplo de outros tantos municípios que estão tendo sucesso no combate a essa amarga pandemia. Ocorre que, passados mais de 30 dias, nenhum retorno chegou ao grupo, no sentido de informar quais os passos estão sendo tomados e quais efetivamente são as ações realizadas. Em sendo assim, os vereadores subscreventes solicitam ao Poder Público Municipal seja respondido o presente pedido com a maior brevidade que lhes é de costume.
Horizontina, 26 de maio de 2021, assinamos vereador Lucas Edistol e vereador Diogo Luiz Vaz. Obrigado, vereador Lucas. O vereador Diogo Luiz Vaz também tem um pedido de informação, o senhor faz a leitura. Excelentíssimo senhor Alessandro Rafael dos Santos, presidente do Legislativo. O vereador Diogo Luiz Vaz, da bancada dos progressistas, através do presente, encaminha o seguinte pedido de informação ao prefeito municipal. Seja informado de qual o valor que o município tem de gastos com a iluminação pública, qual é a quantidade de lâmpadas públicas existente neste município e o valor gasto com a manutenção delas. Justificativa. Em busca de uma cidade mais segura e prezando pela economia, o vereador busca saber quais são os gastos apresentados acima, para que possa ser feito um estudo de viabilidade de melhorias na questão da iluminação pública, buscando a preservação ambiental e, consequentemente, trazendo mais seguranças aos munícipes. Em alguns municípios do nosso estado, prefeituras estão trocando a iluminação pública por lâmpadas de LED, buscando assim mais segurança e uma economia significativa a longo prazo. Sendo assim, certo do atendimento no que tange a este pedido, despedimos-nos e agradecemos pela atenção. Horizontina, 26 de maio de 2021, vereador Diogo Luiz Vaz. Obrigado, vereador Diogo. Então, comunico que serão tanto os pedidos, as indicações, como os pedidos de informações serão encaminhados no dia de amanhã ao prefeito municipal e aguardamos que no maior brevidade nos possa dar o retorno. Também queremos registrar então a presença do Dr. Brandão. Seja bem-vindo à casa. E nesse momento, então, encerramos a ordem do dia, passamos agora para o grande expediente, na qual o primeiro orador da noite, o vereador Lucas, da bancada do PP. Minha saudação, senhor presidente, caros colegas, funcionários da casa, a imprensa que nos acompanha e a comunidade que nos prestigia com suas presenças, das quais cito o Felipe, nosso sempre amigo que está presente aqui nas sessões nos acompanhando, e também o Grupo Voluntários pela Vida, ao qual cito o Dr. Brandão, e em seu nome saúdo a todos. Gostaria de falar primeiramente sobre a indicação da instalação do elevador aqui no prédio da Prefeitura Municipal. Nós sabemos que não existem nem rampas, nem outra forma de acessibilidade, de acesso ao segundo pavimento para um cadeirante se não for carregado. E pessoas com baixa mobilidade também, idosos, enfim, sofrem por isso, porque setores importantes, como eu mesmo destaquei na indicação, precisam adentrar a prefeitura, que é a casa do povo, e ter contato com esses setores para, enfim, tirar dúvidas, chegar próximo aos gestores do município, e não consegue. Então, acredito que também seja uma indicação de custo relativamente baixo em relação ao orçamento que a Horizontina possui, e eu gostaria que o prefeito analisasse com bastante carinho essa indicação. Da mesma forma, a indicação feita em relação ao passeio da praça, as calçadas da praça, que estão com bastante problema, estão com as pedras irregulares. Várias pessoas já vieram até mim se queixarem que ou caíram ou quase caíram, pessoas de idade, não só pessoas de idade também, pessoas de meia idade também acabam por passar por grandes constrangimentos, aí, inclusive passando por perigo mesmo, né? A gente sabe que a praça, há poucos dias, foi feita uma limpeza pesada nessas calçadas, até porque existiam muitos excrementos de pomba e de outros animais que por aí circulam, e isso já foi um pedido que eu havia feito diretamente ao setor competente, foi realizado, mas esta manutenção da praça ela é necessária e também pode ser feita justamente pelos próprios servidores de carreira do município e trará grande satisfação para toda a comunidade. Gostaria então, por fim, de falar um pouco sobre o pedido de informação que eu e o vereador Diogo protocolamos na última quarta-feira, lido agora há pouco. Nós fizemos parte desse grupo Voluntários pela Vida e nós gostaríamos de manifestar, então, a nossa gratidão por que esse grupo está fazendo voluntariamente pela nossa comunidade.
né? Eu vou ler aqui parte do material informativo que fala da profilaxia, das medidas preventivas e do tratamento precoce, a importância do tratamento logo no início dos sintomas. A profilaxia ou medidas preventivas é um conjunto de medidas que começam com um estilo de vida saudável, com o objetivo de fortalecimento da imunidade, que inclui o uso de suplementos como a vitamina D3, zinco, vitamina C, entre outros, para reagir ao combate ao vírus. E o tratamento precoce fala, existem bons resultados que comprovam que o tratamento precoce, nos primeiros 3 dias de sintomas, pode salvar a sua vida. Desta forma, você ameniza os sintomas, as complicações decorrentes e evita a possibilidade de hospitalização. Sob o receituário e o acompanhamento do seu médico de confiança, você poderá iniciar o tratamento precoce com o uso de medicamentos como ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, nitaxosanida e outros fármacos que dependem da condição clínica e de cada paciente. Daí a importância da orientação do seu médico. Esse grupo busca, que aqui está presente, busca primeiramente a informação. Trazer informação à comunidade. Essa informação é muito importante para que cada um, de acordo com sintomas, enfim, possa procurar um médico e pedir, então, o tratamento precoce, porque aqui em Horizontino o sistema público de saúde não está utilizando o tratamento precoce como um protocolo aqui do município de Horizontina. Nós tivemos no dia 20 de abril a reunião do qual o Dr. Brandão representou o grupo com o Poder Público Municipal. Passados mais de 30 dias, nós não tivemos nenhum retorno. Nessa reunião ficou estabelecido que o Poder Público Municipal iria dar um retorno ao grupo e também o Dr. Brandão se colocou à disposição para auxiliar aos médicos, conversar com os médicos, para ajudar na implementação desse tratamento precoce aqui na comunidade horizontina. Passados 30 dias, nós não tivemos retorno nenhum. Algumas pessoas falam, inclusive eu espero que o Poder Público Municipal não utilize esse argumento, que não há comprovação científica. Nós tivemos na última quinta-feira uma live, onde esteve presente, mediada pelo Dr. Brandão, que por óbvio estava representando o nosso grupo e a nossa comunidade, mas tivemos o Dr. Yamazita, de Foz do Iguaçu, Dr. João Lentes, de Chapecó, e o Luiz Balsan, secretário de Saúde de Chapecó. Uma live muito esclarecedora, onde estes médicos e este secretário explanaram sobre o sucesso que é a implementação do tratamento precoce no sistema público de saúde destes municípios. Não tem comprovação científica, eu já havia dito em outra oportunidade aqui. Nós sabemos que, inclusive, a vacina não possui comprovação científica, mas não é por isso que nós não vamos tomar. É necessário um grande tempo para que um remédio tenha comprovação científica para aquela patologia. Esse tempo não pode ser esperado. Agora, para mim, opinião pessoal, nada mais é do que a comprovação científica você ver um índice, um percentual bem menor de internações, clínicas, bem menor de internações em UTI e, principalmente, bem menor de óbitos em relação ao Covid, nesses municípios onde o tratamento precoce está sendo implementado, foi implementado. Gostaria que esse caso, esse problema, ele não fosse levado de forma política, porque o que a gente percebe é que muitos governantes, eles possuem o único, exclusivo intento de abalar o poder público federal, o poder executivo federal, abalar a pessoa do presidente. E esse não é o objetivo, não pode ser o objetivo. O objetivo tem que ser salvar vidas. Se nós temos comprovação nessas cidades que o índice de internação clínica e de leitos de UTI é bem menor utilizando o tratamento precoce, e principalmente o número de óbitos é bem menor utilizando o tratamento precoce, por que não implementarmos? Então, eu espero que nesses 30 dias legais que a lei determina que o prefeito municipal responda ao nosso pedido de indicação, eu não espero tanto a resposta a esse pedido de informação, como eu espero que o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Saúde, através dos médicos do Sistema Único de Saúde de Horizontina, venham até o grupo, se precisarem. O grupo está para esclarecer, o Dr. Brandão, como responsável
médico, então, que nos aconselha e que, inclusive, fez esse material, orientou nesse material, venham até o grupo e demonstrem a vontade de idealizar isso em Horizontina. Não apenas a resposta, como eu acabei de dizer, mas sim ações de implementação do tratamento precoce, da profilaxia no Sistema Único de Saúde, na Secretaria de Saúde de Horizontina. Seria essa a minha manifestação de hoje. Eu agradeço, presidente, desejo a todos uma boa semana. Obrigado, vereador Lucas. Próximo orador, vereador Diogo Vaz. Boa noite, presidente. Boa noite, comunidade que nos acompanha aqui presente, né? O pessoal já citado aqui pelo meu colega vereador Lucas Stoll, né? Colegas vereadores, pessoal da casa, pessoal da imprensa, aqueles que nos acompanham também através da internet. Eu quero fazer aqui já de imediato uma abordagem com relação ao assunto que eu e o colega vereador aqui, o Álvaro, estávamos conversando anteriormente. Inclusive fiz uma indicação, né, um pedido de informação, uma indicação, sabendo que protocolei, inclusive hoje, né, infelizmente não entrou na sessão de hoje, entra na próxima, então só para deixar claro, que é com relação a uma estrada que liga o Lajeado Leão ao Lajeado Seco, no interior, que ela foi simplesmente desativada, e os moradores fizeram um abaixo-assinado, não entenderam o porquê. Isso prejudica a locomoção deles, prejudica o escoamento da safra. Então a gente vai estar aí buscando essas informações, né, colega vereador, para ver e entender o porquê dessa ação aí, sem até antes, né, sem ser consultado, inclusive, os próprios moradores da localidade, que inclusive fizeram, né, o recolhimento das assinaturas aqui com um abaixo-assinado, não concordando com o fechamento dessa rua. Há um tempo atrás eu fiz uma indicação aqui, na verdade um pedido de informação, senhor presidente, com relação ao andamento da Praça da Coab. Então, na semana passada eu acabei lá visitando, né, no longo desses últimos 5 anos eu fiz o acompanhamento dessa praça a pedido dos moradores. A gente fica muito feliz pelo andamento que está acontecendo agora, está no processo de finalização. Ficou uma praça muito bonita, muito bacana. Muitas vezes, quando aqui chamei a atenção com relação aos problemas que tinha na praça, foi porque a gente gostaria que fosse resolvido o mais breve possível, sempre pensando naquela comunidade. Agora, então, os parabéns pela forma que ficou, e também um pedido encarecido especialmente para a comunidade da Coab, a Vila Bela, que os moradores não depositem o lixo na frente dessa praça, né? Fica meio complicado quando existe uma coisa tão bonita assim, que foi essa praça que tá contemplando toda a comunidade, e os moradores não têm a consciência e vão lá, mesmo com uma baita placa que tem lá na frente, ainda depositar o lixo, e daí pedem para que o poder público venha o mais breve possível para resolver isso aí. Então, é mais uma questão de conscientização e educação da comunidade, para que elas entendam que aquele espaço ali é um espaço que não deve ser jogado lixo, e que, né, conforme a solicitação anterior também feita por esse vereador, que fosse colocado mais, então, lixeiras perante a comunidade lá, para que eles possam fazer o depósito desses lixos ou desses resíduos. Também gostaria de falar com relação ao que aconteceu no sábado aqui no mundo esportivo, no caso em Horizontina, que foi a decisão da Taça Farroupilha entre Horizontina Futsal e Santa Rosa. Dar os parabéns pelo andamento que o Horizontina Futsal tem tendo nessas competições. Infelizmente, só um pode ganhar, e pênalti ainda, eu acredito que seja a loteria. Então, foi Santa Rosa quem levou o campeonato da Taça Farroupilha, mas a partir da próxima quarta-feira a comunidade horizontina estará sendo representada novamente na Série A, que começa junto à frente o jogo que vai ter na próxima quarta, então, contra o Atlântico. Dando, então, início àquilo que se buscou alguns anos atrás, com muita dedicação, com muitas viagens, que era para fazer com que Horizontina voltasse à elite do futebol de salão, que sim, é uma vitrine para o nosso município. Isso já foi provado com o trabalho de outras pessoas que passaram, como eu sempre falo, a menção da honrosa, né, trajetória que o seu Luiz Stein teve à frente desse clube. E também falar da minha indicação. Eu fiz uma indicação aqui que vai de encontro, inclusive, um pouco que o colega vereador falou também, que é com relação à iluminação pública do município de Horizontina.
muitos municípios no Rio Grande do Sul estão tomando a decisão de fazer a troca da iluminação pública. Vamos dizer, então, por exemplo, a cidade de Dois Irmãos, que eu vou pegar como exemplo, que tem uma aproximação do número de habitantes, uma aproximação em termos de geográfica, em questão de local e de iluminação. Lá tem aproximadamente 3.600 lâmpadas, anteriormente foram trocadas hoje para LED, que ela tem uma captação maior. Ela passou a ter 3.000 lâmpadas, eles representam uma economia de 50% do que o município gasta com iluminação pública. Isso em 4 anos, eles tiveram uma média de 150, 100 mil reais por mês de gasto. Eles, então, em 4 anos, 2 milhões que eles puderam fazer de economia, porque além da LED dar menos manutenção, elas têm uma durabilidade maior, ela tem uma luminosidade maior, ela traz mais segurança para a comunidade. Imagina a nossa praça, não quebra, então imagina a nossa praça aqui toda iluminada, né? Ela dá uma segurança. Nós já temos um excelente projeto, que é do vídeo monitoramento, que era um projeto que sempre se lutava muito, a comunidade lutou bastante por isso. Então, imagina o quanto que isso não vai ajudar e o quanto que não vai representar de economia. Daí, quem sabe, né, com essa economia, que conforme os dados que eu solicitei aqui possam ser verificados através de um planejamento, para ver do quanto que a gente pode ser, quem sabe até investir em outra área, né? Por que não? Quando vê se faz uma economia significativa de 3 milhões ou 4 milhões num período pequeno aí, e a gente consegue colocar também em outros, né, em outros lugares onde diz que infelizmente no momento não tem como aportar algum valor. Aproveitando também para parabenizar o grupo, né, Voluntários pela Vida, pelo trabalho que tem feito. Para quem quiser acompanhar, dá uma busca lá no Google não, pode ser no Facebook mesmo, Voluntários pela Vida, já vai encontrar os canais lá, tem no Facebook, tem no Instagram, lá tem orientações com relação, né, ao tratamento precoce, né, que são as ações preventivas do Covid-19, né, que, como meu colega bem falou, e me limitou até por causa da minha fala, que foi muito bem a fala dele, né, que reduz a taxa de carga viral, consequentemente as complicações, né, da Covid-19 são amenizadas. Então, o que a gente quer aqui é fazer com que essa indicação, com esse pedido de informação, é para que se opte, então, aquelas pessoas que acreditam que o tratamento preventivo ele é eficaz e eles têm a consciência, buscaram informação e acreditam que isso possa melhorar e ajudar, que esteja disponibilizado. A gente não está pedindo aqui para ninguém a sair correndo atrás aqui amanhã e cobrar para que tenha, Não, quem não concorda, simplesmente, beleza, é a opinião de vocês, é a opinião de quem, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, mas aqueles que querem, esses sim, eles têm que estar sendo assistidos por isso. E é por isso que a gente está fazendo isso aí. É por isso que a gente está buscando essa informação. Então, a gente só tenho a parabenizar, então, né, por esse excelente trabalho, por essa conscientização. A comunidade já pode acompanhar, inclusive, lives que foram feitas, lives que vão estar sendo feitas, informações com relação à doença, informações quanto aos métodos de prevenção, das vitaminas, né? Aqui eles têm medicamentos que não precisam de receitas, que também lá estão sendo orientados. Então, é um conjunto de ações, né? Que é justamente para tentar fazer com que essa dor seja amenizada da melhor forma possível, né? Então, é uma forma de nós salvar vidas. Então, mais ou menos seria isso, presidente. Eu gostaria também de colocar com relação à questão da iluminação, que essas lâmpadas, né, essa economia, se o município for deficitário ou não com relação à iluminação pública, ela vai trazer, além da questão, né, da economia e da segurança, ela é uma questão de preservação do meio ambiente também, tá bom? Então é isso, desejo a todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador Diogo. Vereador Álvaro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade, né, especialmente então hoje ao pessoal do Voluntários pela Vida, a imprensa também que nos acompanha nas nossas sessões, o pessoal do Facebook. Prometo ser breve, senhor presidente, mas gostaria de inicialmente também corroborar algumas colocações que foram feitas pelos meus colegas, essa indicação do vereador Lucas a respeito do elevador, né? Nós encontrávamos esses dias aqui nos corredores e a gente não entende a dificuldade que tem da gente poder contar com um elevador, né? Como município
através dos seus órgãos de fiscalização, exige, na verdade, todos os meios de acessibilidade aos prédios, né? Mas infelizmente a nossa prefeitura, né? O nosso prédio principal ainda não conta com acessibilidade para as pessoas que dela precisam, né? Então a gente entende que pode existir algumas dificuldades até pela questão do próprio prédio, né? Mas eu acho que é uma questão que tem que ser discutida e tem que ser resolvida, né? Eu acho que é nesse sentido que essa indicação, né? Essa indicação foi muito bem feita. Por outro lado também corroboro, Lucas, a tua colocação de que essa questão a respeito do tratamento preventivo, né, do Covid, ele é muito mais uma briga política, hoje se tornou uma briga política, né, em virtude do presidente defender, ele ter como uma questão pessoal a defesa nesse sentido, e hoje se quer então simplesmente rebater o que ele possa pensar com intuito político, né? É o meu posicionamento e respeito também, até porque a gente sabe que isso aí virou uma questão política por demais, o que talvez esteja prejudicando, na verdade, todo esse trabalho que vocês vêm fazendo, né? De discussão, de orientação, de talvez nós termos dentro do nosso município já implantado isso que vocês estão pregando, né? Eu não sei como está hoje, mas no mês passado eu tinha visto que nós, Horizontina, recebemos 6 milhões de reais de verbas federais do Covid, quase 4 milhões de verbas livres, né, para o município fazer aquilo que ele entende por fazer, né? Eu acho que implantar isso que vocês estão apregoando, estão defendendo, não seria um custo tão elevado assim. Mas é um pensamento que a gente tem e, como eu digo, eu respeito a opinião das pessoas, né? E se eles conseguirem me convencer do contrário, mas eu corroboro dessa ideia de vocês, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo e oxalá que a gente consiga realmente um dia conseguir fazer com que todos pensem assim. Por outro lado, recebi um ofício datado já do dia 17 de maio, né, do Fernando Bins, que é o nosso secretário, a respeito daquela estação de tratamento de efluentes da Vila Operária. Então foi feito o serviço lá, a gente agradece do coração. Um agradecimento pessoal meu, mas eu acredito que a comunidade é que foi a maior beneficiada e querem realmente agradecer ao Poder Público por ter atendido essa demanda, né? Paulo Stasiak está aqui, acho que ele também foi cobrado também dos moradores, né, Paulo? Dessa necessidade, e realmente aquela situação estava horrível para os moradores lá do bairro da Operária. Mas a prefeitura, então, o Poder Público, na verdade, foi lá, resolveu, está faltando só o cercamento da área, e eu faço aqui a mesma colocação que o Diogo fez, que então a comunidade que mora naquele bairro agora cuide um pouco daquele local, né? Porque estava realmente abandonado, tinha móveis velhos, tudo que a quinquilharia tinha naquele espaço. Então a gente pede que a comunidade agora, com a organização daquele espaço, eles também cuidem, se apropiem daquele espaço. É um espaço público, né? É um bem público. Apesar de ser uma estação de tratamento de esgoto, eu sempre volto a referendar ali da Industrial, como lá está bem organizado e está bonito. Esperamos que na Vila Operária também possa ficar assim. Uma outra colocação, aproveitando também o que o colega Diogo nos colocou, e isso eu gostaria de me ater um pouquinho mais. Eu fiquei surpreso quando na semana passada uma senhora do interior me ligou e havia dito que haviam fechado uma estrada no interior. Acho que o Wilson sabe onde é que eu estou me referindo, né, Wilson? E eu perguntei, mas como fecharam uma estrada? Não, Álvaro, foi o pessoal da prefeitura que veio aqui e fechou uma estrada. Digo, eu custo acreditar, né? É uma estrada que vai do Lajeado Leão ao Lajeado Seco, e eu fui atrás dos moradores, da família dos Berman, que moravam ali há muito tempo, né? E eles me disseram, não, essa estrada tem mais de 50 anos, Álvaro. Hoje um senhor me procurou e disse, não, essa estrada tem mais de 80 anos, que ela é mais de 100 anos talvez, que ela digamos, era utilizada pelos moradores ali da região, né? E de uma hora para outra, simplesmente máquinas da prefeitura foram lá e fecharam a estrada. E assim, o transtorno que isso vai causar é muito grande. Para quem não conhece, mas ali na Bela Vista, depois da propriedade do Lécio Moura, pegando à esquerda, para descer aquele cerro até é fácil, mas para subir é uma dificuldade muito grande. Então os moradores dali que precisam transportar maquinária agrícola, a produção, eles não têm como subir naquele cerro, né? E eles utilizavam dessa estrada justamente para desviar e sair lá na frente agora, onde é que é o João Moura, para quem conhece aquela região ali, né? Utilizavam dessa estrada, só que foi simplesmente fechado, né? Agora a gente está buscando, então, informações para saber de que forma que isso aconteceu
e com autorização de quem? Porque eu acredito que uma estrada não pode ser fechada dessa forma sem ao menos ser comunicado aos moradores. Eu acho que tem alguma coisa que está equivocada aí. Né? Não quero também ser o anjo do agouro, dizer que na verdade lá também são as terras da propriedade da secretária da Agricultura, né? Que faz parte daquela terra lá. Então as máquinas estavam trabalhando na terra dela e depois vieram ali fechar a estrada, foi o que me relataram. Mas eu vou me informar bem certinho e só colocar essa preocupação que os moradores de lá estão tendo, né? Eu acho que o abaixo-assinado deve ter umas 20 famílias que assinaram, né, Diogo? Então a gente pede a compreensão do prefeito, do poder público, no sentido de talvez buscar, né, uma colocação com essas famílias e ver o porquê que isso aconteceu, e se aconteceu de uma forma equivocada, que seja resolvido, né? Se promova de novo, então, a abertura dessa estrada. Assim como já finalizando, eu peço também encarecidamente ao poder público que converse com os moradores da Rua Pranchada a respeito da situação ali do cascalho que é descarregado na Secretaria de Obras, né? Que os transtornos lá são muito grandes, principalmente o pó, e o pessoal toda vez me liga e me cobra isso. Eu digo, olha, eu encaminhei ao poder público, espero que eles vão conversar com vocês para tentar chegar num acordo e resolver essa situação. Então, com essas ponderações, eu me despeço também, presidente, e desejando a todos uma boa semana. Obrigado, vereador Álvaro. Então, foi o último orador da noite. Queremos, nesse momento, então, já dando encerramento à sessão ordinária, agradecendo novamente, então, o belo trabalho realizado, então, pelo Grupo Voluntários pela Vida. Que Deus possa abençoar vocês todos os dias, para que possam ser iluminados e poderem estar sempre prestando esse trabalho para a comunidade lusantinense. Nosso muito obrigado em nome da Câmara de Vereadores. Também quero agradecer a presença dos colegas vereadores, imprensa escrita, falada, e também aos colaboradores que trabalharam nessa noite. Nosso muito obrigado, e a próxima sessão está marcada, então, para o dia 14 de junho. Nosso muito obrigado a todos, e que todos possam ficar com Deus e tenham uma boa semana. Nosso muito obrigado. Vamos lá, então. Vamos. Eu não sei.